Olá, amados. Continuamos então com o nosso curso Classe Catecúmeno. Hoje o capítulo de número 2. Uma bênção chamada dízimo. Glórias ao Senhor nosso Deus por essa realidade. Para estudar este assunto, dízimo, nós vamos apresentar 25 razões bíblicas porque devemos e precisamos ser dizimistas. Eu quero basear a reflexão em diversos textos bíblicos, sendo que vamos ler principalmente o Salmo de número 24, versículo 1, quando a Bíblia diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo vem de Deus. O livro do profeta Ageu, no capítulo 2, o Senhor também, nosso Deus, vai dizer assim: meu é a prata, minha é o ouro, e eu o retribuirei. Então o Senhor Deus, ele é glorioso nessa prática. Nós gostaríamos de, entretanto, fazer com os amados, a primeira instância, um estudo profundo na segunda parte desta videoaula, trazer aos queridos como fazer o cálculo do dízimo da maneira certa. E em terceira instância, fazer a conclusão orientando que resultados, que benefícios para a vida da igreja uma pessoa que é dizimista, que entrega fielmente os seus dízimos, ela pode desfrutar e ajuda a igreja a desfrutar. Então vamos lá. Quero apresentar aos amados que dízimo, essa palavra em si, ela vem das Escrituras, tanto do Velho e do Novo Testamento, quanto nós conhecemos a linguagem comercial e dos escritórios de contabilidade, os contadores. Nós usamos também na matemática a palavra dízimo, que quer dizer 10ª parte de uma medida qualquer. Então, se você tem 10 cabeças de gados, uma é do Senhor. Se você ganhou 10 moles de cebolinha para você fazer a sua comidinha, legal, que bacana, um mole é do Senhor. Se você ganhou então aí, ou colheu 100 sacas de café, 10 são do Senhor. Mas, meus amados, se você ganhou 10 peças de roupas, nós temos uma que é do Senhor. Então você tem duas práticas para fazer a entrega dos dízimos nesse caso. Então, nessa primeira instância, a palavra em si, dízimo, representa a 10ª parte de uma coisa que você recebeu, de uma bênção que você recebeu. Isso é importante. Na segunda parte, por que entregar o dízimo? Porque isso é bíblico. Então, vou trazer aqui a vocês 25 textos que mostram a base bíblica. Pastor, por quê? Os 25 textos, além de se constituírem razões para que nós entreguemos o dízimo, representa a vontade do Senhor, porque o Senhor, o Espírito Santo, escreveu nas Escrituras. Está registrado na Bíblia. E em outras palavras também, dentro do mesmo assunto, ampliando esse assunto, nós gostaríamos de dizer que, além de ser bíblico, portanto é vontade de Deus, é um dever cristão, por isso nessas palavras nós colocamos, os dízimos são também uma prova de fé, de amor, de gratidão, de reconhecimento da bênção de Deus, da missão da igreja, da necessária manifestação do Evangelho numa cidade como a nossa aqui, por exemplo, e ao redor do mundo. Então, você tem N razões espirituais para entregar o dízimo. Você tem N razões que são da parte de ensinos de Senhor Jesus para a vida da igreja. Você tem essa prática na vida do Velho Testamento. Abraão viveu no Velho Testamento, mas você a tem também no Novo Testamento, conforme vamos ver aqui nas nossas razões para entregarmos o dízimo. Juntando aspecto espiritual, aspecto das ações do Espírito Santo, juntando com a prática bíblica da igreja do Senhor Jesus, do povo de Israel no Velho Testamento, e entendendo que o Senhor nos deu essa ordem, é um privilégio e demonstra a nossa conversão, vamos listar aqui 25 razões pelas quais você e eu devemos dar o dízimo. A primeira se encontra em Levíticos 27, 30 a 32.
Sou dizimista porque Deus é santo. Deus não ia dar uma regra como essa se não fosse para me ensinar os princípios da fé, da honradez, da ética, da vida cristã. Em Malaquias 3:10, nós precisamos de aprender que somos dizimistas porque somos participantes das grandes bênçãos de Deus. Deus nos dá casa, roupa, trabalho, sustento, nos dá o privilégio de passear, nos dá vida, nos dá saúde, nos dá remédio, nos dá cura, nos dá médico. O Senhor é o doador de tudo. Em Malaquias 3:10 ainda, porque nós amamos a obra de Deus na face da terra. Amor a Deus, isso é algo especial. Alguém que ama tanto a ponto de ajudar na sustentação da parte humana, né? Essa é a parte humana, ajudar na sustentação com as bênçãos que Deus deu para nós, seres humanos. Em Levíticos 27:13-31, somos dizimistas porque não ficaremos com dívidas para com Deus. A Bíblia diz: a ninguém, pois, fiqueis devendo coisa alguma. Essa é a palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento. Jesus falou assim: dai a Deus também, o segundo ensino de Jesus, dar a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Nesse caso, se o Senhor entende que o dízimo é dele, quem somos nós, nesse caso, para discutir com Deus? Em Salmo 24:1, Deus é dono de tudo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habita. Então o Senhor reclama para si o que é dele. Somos dizimistas porque tudo é do Senhor. Somos dizimistas porque eu mesmo vou gozar a bênção, uma série de bênçãos na casa de Deus. Eu vou dar o dízimo para quê? Meu irmão, na casa do Senhor eu gostaria de fazer para você uma lista de funções. Eu vou começar com as comerciais e depois para as espirituais. Comerciais: água, luz, o banheiro limpinho, as dependências do templo, um lugar para se abrigar do frio, do calor, um lugar onde você pode participar sem que tenha que ficar no tempo, na chuva, molhando, um lugar onde você é protegido de animais, um lugar adequado, tem uma sonoridade, tem um jeito certo, tem a forma, um lugar que exigiu altos custos para construção, um lugar físico adequado para você sentar, ter o mínimo de conforto, os instrumentos musicais, as taxas de luz, de água, de energia que se paga. Nós utilizamos isso para higiene pessoal. A igreja é um lugar que demanda altos custos financeiros. Tem um faxineiro, tem um zelador sempre, tem contador, todas as igrejas. Nós declaramos imposto de renda, ainda que não paguemos esse imposto, porque o Estado não nos exige isso, mas nós temos que gastar fazendo declarações. Então você tem a parte estrutural. Vamos para a parte espiritual. Um lugar onde nós preparamos tudo para você ter a sua vida com Deus, ter as almas adorando, poder fazer o seu casamento, poder fazer a sua cerimônia. Pastor, isso eu posso fazer na minha casa. Mas lá é a sua casa, você, família de Deus. A igreja é a união, é onde a igreja exerce a comunhão. Ou seja, nós, povo de Deus, somos a família que exercemos a comunhão. Sou dizimista por uma outra razão, em Atos 20:35, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse é um princípio espiritual entregue por Deus à vida do seu povo. Quando a igreja aprende que a entrega, que a renúncia, que a adoração, que o serviço, que fazer para agradar a Deus, o Senhor se agrada disso e o Senhor me faz desfrutar de grandes bênçãos. Sou dizimista porque mais bem-aventurado, além de ser dar do que receber, porque o Senhor diz assim: quem ama, entrega tudo. A minha entrega precisa ser total. Então, em 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, a palavra de Deus vai dizer assim: Deus ama quem contribui com alegria. Em 1 Crônicas 29:14,
tudo vem das mãos de Deus. Imagina se Deus começasse a transformar a nossa região num deserto. Nós teríamos que tomar decisões, inclusive de ir embora. Como nós viveríamos no deserto? Então, até essa ordem o Senhor nos dá na sua palavra. Em 1 Timóteo 6,10, sou dizimista porque não sou avarento. Não é o dinheiro que é mais importante na minha vida, na vida da igreja. O dinheiro é uma bênção que precisa ser usada com respeito, com dedicação, com honra, para o culto a Deus, para a vida cristã, mas ele não é o Deus da minha vida. Sou dizimista em Mateus 6, 19 a 21, porque meu rico tesouro está no céu. Então nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, angariando bênçãos espirituais, porque o Senhor me mandou preparar assim. Mateus 6, 19 a 21. Mateus 7, de 7 a 9. Sou dizimista porque tudo o que peço recebo. O Senhor falou assim: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis. Em Atos 5, 29, eu obedeço às leis de Deus. Se eu estou encontrando essa prática, essa norma, essa regra, essa conduta, esse procedimento, esse amor, essa santidade, essa consagração, esse ato de comunhão com Deus nas Escrituras, então eu preciso obedecer a Deus. É porque o Senhor quer que isso seja uma regra na minha vida. Em Provérbios 10, 22, nós entregamos os dízimos porque a bênção do Senhor é que enriquece. Você não vai fazer uma troca, uma permuta com Deus, mas a gratidão, o amor, a entrega total, humilde, dedicada, zelosa, simples, sem motivos interesseiros, produz um enriquecimento da nossa vida em todas as áreas. E não é enriquecimento só financeiro. Em Salmo de número 19, 7, porque a lei de Deus promete recompensa. O Senhor tem um procedimento com aquele que é fiel. O Senhor se agrada e retribui a cada um. Apocalipse capítulo 22 também vai nos ensinar isso. Em Lucas 6, 38, receberei de Deus com a mesma medida. Veja, o Senhor em Malaquias falou assim: provai-me nisso, se eu não abrir sobre vós as comportas dos céus e derramar bênçãos sem medida, as janelas dos céus. Veja, o Senhor segura a bênção quando você e eu não aprendemos a dar o dízimo. Por quê? Porque nós não acreditamos no Senhor, porque nós não disponibilizamos a nossa vida para usar, para desfrutar, para viver nessa integridade que permite a Deus dar a mim e a você essa bênção. Somos dizimistas porque em Malaquias 3,10 o Senhor nos pede provas. Em João 15,16 Deus nos escolheu e nos deu missões. Como um pastor vai pregar o evangelho se ele não viver desse ministério? É muito fácil hoje em dia você ver um grupo de pessoas que se levanta, mas, meu irmão, a responsabilidade pastoral não é só ir ali na igreja e pregar. Nós temos muitas outras funções que um membro, por exemplo, não tem como fazer. Até porque se todo mundo fosse pastor na igreja, não haveria membro. Não precisaria de membro na igreja, então não precisava nem de ter igreja, de ter culto. Então o Senhor organiza e dispõe. Deus nos deu essa função e Ele falou que o trabalhador é digno do seu salário. Sou dizimista no Salmo ou melhor, em Ageu 1,6, porque o meu salário não será posto em sactel furado. Em Malaquias 3,6, porque a responsabilidade do sustento da igreja, da obra do Senhor, é minha. O Senhor já me entregou a bênção para eu retribuir a Ele, dedicar a Ele, consagrar a Ele. Em 1 Timóteo 1,19, porque eu desejo ter a minha consciência tranquila. Isso quer dizer que o Espírito Santo nunca vai nos deixar tranquilos se nós, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que o Espírito Santo vai ficar... Não, querido, é que se isso não fosse importante, o Espírito Santo não ia estar me lembrando diariamente dessa tarefa. Porque Jesus falou: sem mim nada sois e nada podeis fazer. O Espírito Santo chegou com a mesma mensagem, disse a mesma coisa.
tudo vem do Senhor, é a iniciativa dele, e para ele isso tudo retorna. Mas eu preciso de entender que a minha consciência ela vai estar de acordo com a vontade de Deus. Em Gálatas 5:7, tudo que o homem plantar, isso ceifará. Em Filipenses 4:19, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. E eu quero concluir essa segunda parte dizendo o seguinte: se entrega dos dízimos e depois das ofertas alçadas, que é o dízimo dos dízimos, quer dizer, você tomou a decisão de além do dízimo, daquela bênção que você já recebeu, já está consagrado, você tomou a decisão de ofertar. O Senhor vê isso, o Senhor te recompensa. E eu quero encerrar então essa segunda parte dizendo o seguinte: Abraão foi homem de dizimista, Noé foi, o servo de Deus Jacó foi dizimista. No Novo Testamento o próprio Jesus pagou impostos. O Senhor Jesus orientou o dízimo. Ele não repreendeu hora nenhuma a igreja por entregar o dízimo. Pelo contrário, ele repreendeu a má administração dos escribas, dos fariseus, dos hipócritas, dos sacerdotes, que pegavam e se enriqueciam em cima das bênçãos do templo. Palavra difícil, eles roubavam o templo, não eram administradores. É diferente quando o Senhor nos dá esse dom. Então, amados, nós precisamos de aprender sobre o dízimo. A terceira parte desse capítulo é falar sobre como calcular o dízimo da maneira certa. Então vamos lá. Depois de listar essas razões, nós precisamos de aprender que a primeira atitude para se fazer a entrega do dízimo no Novo Testamento é espontaneidade. Quer dizer, livremente. Quando seu coração está sem nenhum peso, nenhuma dor, nenhum sofrimento, isso significa que o Espírito Santo está enchendo a sua vida, você está acolhendo e você está tratando a vida financeira da sua família, do seu trabalho, do seu sustento da maneira corretinha aos olhos de Deus. E isso te leva a ter necessidade de fazer a contribuição com os dízimos e as ofertas. Quero lembrar que um segundo momento, não adianta tentar esconder de Deus. Nós temos um registro em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando um casal resolveu esconder do Senhor e ele mentiu ao Espírito Santo. Todo mundo está com o Espírito movido de amor. O Senhor permitiu que faltasse o alimento e permitiu que as pessoas vendessem tudo para demonstrar a misericórdia que essa igreja deveria ter para as almas. O cuidado que nós temos que ter com as almas perdidas. Eu não tenho que carregar você até a igreja. Não, a parte do Senhor veio do céu, instalou a salvação e a conversão na sua vida. É o seu compromisso, é a sua fé que você vai demonstrar de maneira prática. Então não é o pastor que vai carregar você, é o Espírito Santo testificando na sua mente, no seu coração, para você ir para o templo, para você cumprir as funções de um homem, de uma mulher, segundo o coração de Deus, e fazer a sua parte como um cristão verdadeiro, com testemunho, com compromisso, com responsabilidade. Nós não podemos confundir isso. Mas Ananias e Safira, dois servos de Deus, mentiram ao Espírito Santo e o Senhor tomou a decisão de que eles deveriam morrer. Deus usou a vida de Ananias e Safira para dizer o seguinte: que ele não aprova a infidelidade, ele não aprova a mentira, ele não vai ficar calado diante disso. Então não adianta esconder o dízimo, porque o Senhor está dizendo que você está morrendo na sua fé, na sua comunhão com Deus. Você não está trazendo alegria ao coração de Deus. Entregue o seu dízimo, filho, porque isso é a vontade de Deus. E em conclusão, eu vou registrar agora a maneira corretinha para que nós possamos fazer o cálculo dos dízimos. Pastor Joel, como que eu vou fazer o cálculo do dízimo? Eu recebo picado. Vamos adotar 3 critérios. O primeiro critério é o da anotação.
Você recebe picado, mas você tem um funcionário que cuida disso? Beleza, então se você tem uma pessoa para cuidar dessa anotação, peça a ele contas. Que sentido? É, Peça a ele para anotar tudo que você ganhou ao longo de um mês, para você fazer então a entrega do seu dízimo. Então, se você, como eu disse, ganhou 10 moles de couve, um mole é do Senhor. Faça o cálculo. Dê lá. Então, se esses moles custaram R$ 1 cada um, você vai ter 10 moles, R$ 10. Pegue R$ 1 e entregue de dízimo. Veja, o dízimo não é comprar a bênção. O dízimo é o resultado do reconhecimento da bênção na sua vida. Quando você faz com essa postura, o Senhor cumpre as funções dele na sua vida, as bênçãos prometidas. Porque é gratidão a Deus, é culto a Deus. Então, entregue. Não vai ser a quantidade que vai dizer assim, nossa, fulano de tal é dizimista porque entregou uma alta soma. Não. O Senhor Jesus, observando a viúva, ela deu tudo. O Senhor prestou atenção, que é a intenção do coração. Mais do que isso, é a expressão da fé daquela viúva. Ou seja, ela crê, então ela tem a seguinte intenção: eu não posso deixar de ser fiel no pouco. Por quê? Porque pouco ou muito veio do Senhor, eu vou devolver para ele. O Senhor aprovou a oferta que ela entregou mais do que quem deu muito. Então, anote. É a primeira sugestão que faço. Segunda sugestão que faço: se você não tem um funcionário, uma pessoa para anotar, então faça um levantamento das coisas que você compra durante um mês, coisas simples, pequenos apontamentos. E tente se lembrar de tudo que você ganhou, que você não comprou. Separa isso. Ó, isso aqui eu ganhei, isso aqui eu comprei. Então, dentro do que você ganhou da comida, uma moto, um carro, você não ganha todo dia, você não ganha um molho de couro, todo dia você não ganha, vamos supor, um animal lá, mesmo que seja de estimação. Isso é raro. Então, faça a anotação das coisas que você ganha durante um mês. E aí você calcula um valor mais ou menos e entrega. Existem agora os ganhos obtidos, que a gente chama ganho líquido e ganho bruto. E nessa forma eu vou precisar de usar um quadro para fazer o cálculo direitinho do dízimo, de maneira que você não fique prejudicado diante de Deus com a sua fé e, pelo contrário, você cumpra isso tudo direitinho. Quanto à forma de calcular o dízimo, nós desejamos apresentar aqui duas maneiras. Existem mais, mas eu quero ser mais simples de acordo com a cultura da nossa região. Mas vamos pensar na cultura do café. Da mesma maneira que, aí vamos para a segunda forma, então, agora de fazer a entrega dos dízimos. Você escolheu 10 sacas de café, um é do Senhor e assim por diante. Bom, mas para um contador, o que é lucro? Alguém, pelas escrituras, diz o seguinte: você ganhou 10, entrega 1. Certinho, esse é o princípio. Alguém fala assim: o dízimo é do bruto. Amém, tudo certo. Essa é a maior prova de fé. É o irmão, é a irmã que não quer fazer a conta das despesas e incluir também a despesa nisso. Mas na linguagem do contador, o lucro, para ele ser recebido, teve um valor que foi gasto, que foi projetado, que foi necessário para que você tivesse aquele lucro. Então, como fazer esse cálculo da maneira corretinha sem que você peque? É simples. Vou usar aqui um valor. Digamos que você tenha colhido na sua lavoura 100 sacas de café. Então, seu dízimo vai ser necessariamente, ou vão ser necessariamente 10 sacas. Mas aí vem alguém e fala assim: mas eu gastei X para
então colher estas 100 sacas de café. Então eu primeiro tenho que tirar a minha despesa. Isso só é aplicável em uma situação. Então vamos lá. Você colheu 100 sacas de... Mas no ano anterior, você não fez a entrega dos dízimos referente à colheita. Digamos que você tenha recebido lá um valor X em sacas de café, eu não vou colocar número para não confundir. Então você recebeu X em sacas de café lá o ano passado e você comprou adubo, teve a mão de obra, gastou com combustível, teve os demais insumos, a despesa para secagem, transporte, impostos, INSS, quer dizer, toda a despesa. Você recebeu o ano passado e não entregou o dízimo. Então, esse ano, o seu dízimo é sim do bruto, correto? É que você faça a entrega dos dízimos do bruto. Ou seja, se você colheu 100 sacas de café, você então vai entregar 10 sacas de café de dízimo. Agora vamos pegar a outra situação. No ano anterior, você colheu X sacas de café, quer dizer, um número lá. Você então entregou o dízimo do bruto. Você pegou aquele dinheiro, ele está consagrado ao Senhor. Aquele trabalho foi consagrado. Você pegou, né? Digamos que você tenha colhido lá, vamos supor, 30 sacas, você entregou dízimo das 30 sacas, as 3 sacas que são a parte do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Parabéns. Então, você pegou um dinheiro já dizimado, consagrado, e você então investiu até para cuidar da lavoura, para que você tivesse esse ano a colheita de 100 sacas. Então, se você já dizimou, você então pode, estou usando a linguagem contábil, só a linguagem contábil. Você pode, se desejar, nesse caso que já foi dizimado, esse dinheiro você pode descontar e não dar o dízimo do bruto e sim do líquido. Ou seja, você tira a despesa e entrega o dízimo porque o dinheiro da sua despesa já está dizimado. Então veja lá, ó, o que é ideal? Você pode me fazer essa pergunta. O ideal é sempre do bruto. É o princípio da fé. Pastor, mas eu já dizimei, então o dízimo que você deu daquele dinheiro do ano passado, na prática ele vai entrar como oferta alçada. Você dizimou tudo o ano passado, deu a sua oferta ao Senhor por meio desse ano, dessas 100 sacas, você vai dar a sua oferta ao Senhor e entregando o dízimo em cima do que é o bruto, ou seja, o total de sacas de café que você colheu. A sua oferta vai ficar como oferta alçada. Então, nessas duas maneiras de fazer o dízimo estão aos olhos de Deus corretas.